Aqui então a gente ilustra, né, como é que a gente vai configurar aqui, né, a nossa análise de linha de transmissão, né? Então a gente sempre vai representar a linha de transmissão por um par de fios, tá? Então quando a gente faz isso, a gente sempre, a princípio, está considerando que o modo que está se propagando aqui é o TEM, né? E então seja um cabo coaxial ou uma linha de microfita ou o que seja, a gente vai representar dessa forma para fazer nossas análises, tá? Então fio de baixo, fio de cima, você sabe que tem um dielétrico entre os dois, né? A gente vai de forma simplificada representar circuitalmente dessa forma aqui. A gente tem uma carga aqui, né, ZL, né, L é de load em inglês, carga. A gente tem uma fonte, né, source, então VS é a tensão da fonte. A fonte vai ter uma impedância interna, então ZG, né, impedância interna do gerador ou da fonte. Você tem uma tensão na entrada aqui, sendo gerada, ela vai ser acoplada na linha e vai se propagar na forma de onda de tensão e de corrente, né? Também vai ter campos eletromagnéticos associados a essa tensão e essa corrente, mas agora a gente vai trabalhar só com tensão e corrente. Essa tensão vai se propagar na linha, eventualmente ela vai poder ser refletida na carga, né? É importante considerar a impedância da fonte, porque a onda de tensão também pode ser refletida aqui desse lado, né? Imagina que tem uma onda se propagando para trás aqui, ela pode ser refletida, e a linha de transmissão vai ser caracterizada pela impedância característica, que a gente acabou de ver, né? A razão entre a amplitude da onda de tensão progressiva pela amplitude da onda de corrente regressiva é o Z0 que a gente acabou de definir. Também vamos falar aqui como é que normalmente é colocado a direção espacial aqui, né? A gente já comentou que a gente está sempre orientando a linha de transmissão ao longo do eixo Z, mas é convenção, sempre que você está tratando de análise de linha de transmissão, colocar a origem de Z na carga, né? A gente vai ver por que isso é feito, mas simplifica a análise. Então o Z igual a zero é colocado na carga e você teria Z positivos para cá, né? Se houvesse linha para cá. Então Z diminui para cá, né? Então Z vai ser negativo aqui em direção ao gerador. Então Z igual a zero na carga e vai ficando cada vez mais negativo em direção ao gerador. Se o gerador está a uma distância L da carga, né, ele vai estar em Z igual a menos L. Faz sentido? Então, dessa forma que a gente costumeiro ilustrar, ok? E Z igual a zero aqui está na carga. Bom, nós já vimos, né, essas duas equações, elas só estão reproduzidas aqui. A tensão em qualquer posição Z ao longo da linha, né, de forma geral, ela pode ser dada pela soma de uma onda progressiva e uma onda regressiva, tá? Uma onda se propagando em direção à carga para a direita e uma onda se propagando no sentido negativo de Z de volta em direção à fonte. Isso vai acontecer fisicamente se você imagina que o gerador aqui, né, gerou uma tensão tal e ela está se propagando e ela por alguma razão é refletida na carga, né? Então aí essa componente refletida vai voltar de volta para o gerador e você vai ter as duas coisas dentro da linha de transmissão, tá? Nós já vimos também como escrever a corrente na linha, né, como uma soma de uma componente progressiva e uma componente regressiva, que, por sua vez, né, já derivamos aqui e vimos como escrever a amplitude da corrente I0+, em termos da tensão. Então, I0+ ficava V0+ sobre Z0, I0- ficava igual, né, menos V0- sobre Z0, por isso aparece esse sinal de menos aqui. Então essa é a corrente na linha em função das amplitudes de tensão, né, para deixar tudo em termos de amplitude de tensão. Tá? Então você vai ter uma onda de corrente e uma onda de tensão. Para falar mais, né, essa disciplina de circuitos e dispositivos de RF, o que poderia eventualmente ser essa carga aqui? Né? Um monte de coisa, mas vamos só para dar um exemplo. Né? Imagina que você tem uma antena aqui, e isso aqui é o cabo coaxial, né, que liga os componentes aqui que vão gerar o sinal. Né? Por exemplo, coisas que a gente vai ver mais para frente. Aí, né? Um oscilador, um misturador, são usados aí para gerar um determinado sinal em conjunto, né, usados e vão acoplar isso numa linha de transmissão que vai alimentar uma antena. Então, nessa situação, essa linha aqui está alimentando uma antena, né? A impedância de entrada da antena vai ser a impedância da carga e a amplitude
do sinal de tensão aqui vai depender da amplitude de tensão que é gerada pelo oscilador, por exemplo, né? Tá certo? Então, só para situar isso aqui, então a gente precisa saber o que vai acontecer na linha de transmissão. E de novo, né, aqui em altas frequências você vai poder ter esses fenômenos aí que são fenômenos de propagação de onda, né? Então perceba a diferença dessa teoria aqui com relação à teoria de circuitos clássicas aqui, né? Normalmente quando a gente está tratando de circuitos a gente não fala de reflexão, né? Uma onda chegar e ser refletida na carga. Isso aqui acontece aqui de novo, né? Porque você tem parâmetros distribuídos, as dimensões da linha, as dimensões físicas dos dispositivos e da linha de transmissão tendem a ser maior do que o comprimento de onda, e daí acontece esse comportamento ondulatório aí de propagação de ondas, tá? Para altas frequências, né, comprimentos de onda curtos, isso vai acontecer, tá? Então é importante essa percepção física. Bom, então o que vai acontecer exatamente aqui na carga, né, em Z igual a zero? É só pegar com a tensão e com a corrente, né? É só pegar essas duas equações e substituir Z igual a zero, né? Simples assim. Então, a vantagem da gente colocar a referência aqui Z igual a zero, né? O início do eixo Z aqui, é que a origem, né? É que a gente pode fazer isso, né? Então, na carga em Z igual a zero, só substituo Z igual a zero. Então, E elevado a zero vai dar 1, né? Então, esse termo aqui vai dar 1, esse termo aqui vai dar 1. Você vai ter só V0 mais V0 menos, né? E a corrente em Z igual a zero, da mesma forma, né? Só substituir Z igual a zero aqui, então isso vai dar 1, isso vai dar 1, então vai dar 1 sobre Z0, V0 mais menos V0 menos. Então a gente tem isso ilustrado aqui, né? Na carga, a tensão na carga load, né? Em V de Z igual a zero, vai ser V0 mais V0 menos. A corrente na carga, né? A corrente de Z igual a zero, na posição da carga aqui que a gente definiu, vai ser 1 sobre Z0, V0 mais menos V0 menos, tá? Então, se a gente calculou a tensão na carga e a corrente na carga, né, tensão em Z igual a zero e corrente em Z igual a zero, a gente pode pegar e dividir um pelo outro, né, tensão sobre corrente é impedância, e necessariamente, se isso é a tensão na carga e isso é a corrente na carga, VL sobre L tem que dar a impedância da carga. Ok? Então, prosseguindo aqui, né, fazendo exatamente isso, a impedância da carga ZL, né? Fazendo V de Z igual a zero sobre I de Z igual a zero, ou VL sobre L, que a gente acabou de falar, né? VL era V0 mais V0 menos, e L era V0 mais menos V0 menos sobre Z0, e a gente tem isso daqui, né? Passando o Z0 para cima, exatamente isso daqui. A gente pode manipular isso daqui, né? Como é que a gente pode fazer isso, né? Pegando essa parte aqui, que é igual a ZL, né? E isolando o V0 menos, você faz essa operação algébrica aí facilmente, né? A gente obtém isso daqui, ok? Então, V0 menos vai ser ZL menos V0 sobre ZL mais Z0, V0 mais, ok? Acontece que isso nos dá a deixa para facilmente definir o coeficiente de reflexão, né? O que é o coeficiente de reflexão? O coeficiente de reflexão, de tensão, é a razão entre a amplitude da tensão regressiva e a amplitude da tensão, da onda de tensão progressiva, né? Vamos voltar para a figura aqui. Se você tem uma onda de tensão progressiva aqui que está se propagando em direção à carga, né? Cuja amplitude é V0 mais. E você tem uma onda regressiva aqui, né? O que vai ser nessa situação fisicamente? Essa onda regressiva vai ser a componente que bateu na carga e voltou. Foi refletida pela carga, né? E ela vai ter amplitude V0 menos. Se a gente pegar a componente refletida e dividir pela incidente, a gente tem o coeficiente de reflexão de tensão. Deve fazer sentido aqui. Vamos supor que você tenha 1 volt de amplitude, né? Ou 1 volt pico a pico incidindo na carga e seja refletido aqui 0,5 volts. Né? A amplitude da onda de tensão, ou o valor de pico a pico da onda de tensão refletida, vamos colocar assim, né? Seja meio volt. Né? Qual que vai ser o coeficiente de reflexão? Meio, né? 0,5 dividido por 1. Então, 50% aí da amplitude da tensão é refletida. Tá certo? Então,
deve fazer sentido para a gente se a gente pensar dessa forma. Então o coeficiente de reflexão é justamente V0- sobre V0+. Então se eu passar o V0+ dividindo, eu vou ter que o coeficiente de reflexão na carga é isso daqui. Tá? Então a vantagem de colocar a carga na origem em z igual a zero deve fazer sentido agora, né? E você vê aqui, né, essa é uma expressão importante aqui, né, o coeficiente de reflexão na carga é ZL, impedância da carga menos a impedância característica da linha, sobre ZL, impedância da carga, mais a impedância característica da linha. Tá? Essa é uma expressão importante, né? Coeficiente de reflexão que vai ser enxergado aqui, né, na carga, gama, coeficiente de reflexão, vai ser isso daí. Perfeito? Então, o que a gente pode fazer aqui? Né? Reescrever as expressões para a tensão e a corrente na linha, né? V em qualquer posição Z e I em qualquer posição Z como a soma de uma onda progressiva e uma onda regressiva, uma onda se propagando em direção à carga e uma onda voltando para o gerador, usando o coeficiente de reflexão. Né? Se o coeficiente de reflexão gama é igual, né, V0 menos sobre V0+, eu estou fazendo isso aqui com o mouse, então não vai sair muito bom, né? A gente pode passar o V0+ multiplicando e você vai ter que V0- igual a gama vezes V0+. Né? E aí a gente pode voltar, vamos lá, nessa expressão aqui, né, e substituir V0- aqui e aqui por gama vezes V0+. Tá? Se a gente fizer isso, a gente obtém isso daqui. O V0+ foi colocado em evidência em ambos os casos aqui, né? Era gama vezes V0+, parece o gama aqui, vezes Z elevado a JKZ em cada caso, ok? Então só substituir isso aqui naquelas expressões, né? Você obtém isso. Então a potência que flui pela linha, a potência média, né, que vai fluir na linha de transmissão, a gente pode calcular, né, dessa forma aqui. Isso aqui não deveria ser muito estranho para a gente, né? Dá para se mostrar isso aqui, mas é um meio da parte real. Então a gente quer a potência ativa média, né? Parte real da tensão no ponto em que a gente está calculando, né? V de Z, fasor, vezes I conjugado de Z. Né? Tá certo? Então se a gente calcular, né, V vezes I sobre 2 nos dá a potência, então vamos considerar isso aqui. A potência média vai dar isso aqui, ok? Se nós pegarmos essas duas expressões e substituirmos aqui, né, pegar o conjugado desse cara aqui, onde você tem J menos J e assim por diante, multiplicar e tomar a parte real, você vai ver que a potência média na linha, né, vai ser essa expressão aqui, 1 meio, né, do módulo de V0+, né, amplitude da onda de tensão se propagando em direção à carga, ao quadrado sobre Z0 vezes, né, entre parênteses, 1 menos o módulo do coeficiente de reflexão ao quadrado. Tá? Isso aqui é importante, potência média numa linha sem perdas, lembrando. Né? Então vamos analisar um pouco essa expressão e tirar algumas conclusões aqui. Né? A potência média, note que isso aqui não tem Z em nenhum lugar, independente de Z ou posição ao longo da linha. Então se a linha não tem perdas, né, a potência vai ser igual em qualquer posição que você pegar, né, ao longo da linha de transmissão. Então se o Z está correndo para cá e o Z igual a 0 está aqui, né, com o mouse não fica tão legal, mas beleza. Isso aqui é a carga, né, ZL. Em qualquer posição da linha que você pegar, você vai ter a mesma potência média. De novo, isso acontece só para uma linha sem perdas. Ok. Então, a potência entregue à carga é igual à potência incidente, né, menos a potência refletida. Então, na expressão, a gente vê a potência incidente, né, o primeiro termo, 1 vezes tudo isso daqui, é a potência incidente, né, a potência que está se propagando em direção à carga, né, associada à onda de tensão que está se propagando em direção à carga, e a potência refletida é gama ao quadrado, módulo de gama ao quadrado, vezes tudo isso daqui. Tá? É o que está escrito aqui e aqui. Né? Então a gente vê, né, que a expressão nos dá que a potência que vai chegar na carga, deveria ser intuitivo isso, ou fácil de assimilar, né? A potência que vai ser entregue à carga vai ser a potência incidente menos a potência refletida, ou seja,
uma parte da potência incidente bateu e voltou. Então você tem que subtrair essa parte que voltou da potência que estava incidindo para saber qual que é a potência que de fato é entregue para a carga. Ok? Então essa expressão nos diz isso daqui. E além disso, né, se a gente considerar que o coeficiente de reflexão na carga que a gente acabou de derivar, né, que é ZL menos Z, só vou colocar aqui porque é interessante a gente voltar e ver a expressão, né, sobre ZL mais Z0, né? ZL menos Z0 sobre ZL mais Z0. Se a gente tiver, né, ZL igual a Z0, o que isso significa, né? A impedância característica da linha de transmissão, que é uma propriedade da linha de transmissão, depende dos parâmetros físicos, dos materiais aí, permeabilidade, permissividade e tal, ela for igual à impedância da carga, por exemplo, no exemplo que eu dei, a impedância de entrada de uma antena, né, por exemplo, se elas casarem, tiverem o mesmo valor, se diz que a carga está casada, né, a impedância é casada, elas são iguais. E toda a potência, então a impedância da carga é igual à impedância característica da linha. E toda a potência é entregue à carga, por quê? O coeficiente de reflexão nesse caso, se ZL for igual a Z0, vai ser 0, né? E daí esse termo aqui, o gama vai ser no zero, o módulo do gama ao quadrado vai ser 0, lógico, isso você só vai ter potência incidente, não vai ter potência refletida, ou seja, toda a potência incidente vai ser entregue à carga porque nada é refletido. Tá claro? Isso acontece, de novo, né, quando essa condição importante aqui é satisfeita. A impedância da carga é igual à impedância característica da linha, né, e a gente fala a carga está casada com a linha de transmissão, ou simplesmente a carga está casada. Então aqui uma definição importante que está relacionada com o coeficiente de reflexão, né? A gente ouve a todo tempo aí, quando a gente está falando dessa teoria aqui, perda de retorno, né? Return loss, perda de retorno, parâmetro importante, né? Em dB, né? Então em dB menos 20 log do módulo do coeficiente de reflexão. Tá claro? Quando o coeficiente de reflexão for nulo, né, você vai ter uma perda de retorno infinita, tá certo? Por outro lado, se o coeficiente de reflexão for igual a 1, a perda de retorno vai ser 0. Ok, além disso, a gente pode definir um coeficiente de transmissão, e dá para se mostrar que o coeficiente de transmissão T, né, é 1 mais o coeficiente de reflexão. Então o que acontece? Você tem a linha de transmissão aqui, né? A gente tem a carga, vamos colocar dessa forma aqui, ZL. Se você tem uma onda incidente, né, e uma onda refletida, o que não for refletido da onda incidente vai ser transmitido para a carga. Então, justamente o coeficiente de transmissão, né, é a razão entre a amplitude da onda transmitida para a carga e a onda incidente. Tá? Então isso aqui incidente, só de forma bem simplificada, né? Isso aqui é refletido. Tá? Então a amplitude da onda de tensão transmitida para a carga, que de fato é entregue para a carga, sobre a amplitude da onda de tensão incidente é o coeficiente de transmissão. Dá para se mostrar que ele é 1 mais gama. Okay? E daí, a partir do coeficiente de transmissão, né, coeficiente de transmissão para a carga, define-se a perda de inserção em dB, né? Insertion loss, perda de inserção em dB, menos 20 log do módulo do coeficiente de transmissão. Aí, de novo, né? Se você tem T igual a 0, significa que o coeficiente de transmissão é nulo e nenhuma, né, fração aí da onda de tensão é transmitida para a carga. Tudo é refletido por consequência. E daí, nessa situação, a perda de inserção vai dar infinito, né? Infinitos dB, uma perda infinita porque tudo foi refletido, você não tem nada transmitido para a carga. Por outro lado, se o coeficiente de transmissão for 1, significa que 100% da onda incidente foi transmitida para a carga, né? E aí a perda de inserção vai dar 0, ok? É útil a gente saber quanto que vai dar a impedância e o coeficiente de reflexão, não na carga, né, que a gente já calculou ambos,
mas em uma posição qualquer aqui, é uma distância L da carga, né? Por exemplo, na posição da fonte, ou uma distância genérica L da carga, né? Então, uma distância L da carga, o que a gente faz para calcular a impedância, no caso, em Z igual a menos L, né? Que está uma distância L da carga, de novo, né? Dividir a tensão pela corrente nessa posição, Z igual a menos L. E aí a gente pega as expressões e substitui Z por menos L. Então a gente tinha V0 mais E elevado a menos JKZ. Se Z é menos L, isso aqui vai se tornar E elevado a mais JKL, né? Mais V0 menos E elevado a menos JKL. Isso aqui é a tensão na posição L, né? A corrente a gente tinha visto que era V0 mais E elevado a menos JKL menos V0 menos E elevado a JKL sobre Z0, o Z0 for aqui para cima, né? Se a gente pegar isso que eu acabei de falar e fazer Z igual a menos L, a gente obtém isso aqui, né? V0 mais E elevado a JKL com sinal positivo, menos V0 menos E elevado a menos JKL. Ok? Então, essa expressão aqui, que a gente pode manipular ela um pouquinho, né? Usando o fato de que V0 menos, né? A gente acabou de falar isso aqui, né? Ele é igual ao coeficiente de reflexão vezes V0 mais. Perfeito? Então, isso aqui é um produto, né? Então, substituindo aqui V0 menos por isso, né? Você vai ter gama aparecendo aqui, e daí você vai ter V0 mais, então isso aqui vai ser V0 menos igual a gama vezes V0 mais, você vai ter V0 mais multiplicando todos os termos no numerador e no denominador, você pode cortar e você vai ter isso aqui, E elevado a JKL mais gama E elevado a menos JKL sobre E elevado a JKL menos gama E elevado a menos JKL, tudo isso vezes Z0, né? É a impedância na entrada, se L for o comprimento total da linha, ou de forma geral, né, a impedância na posição L, né, é isso daqui. Perfeito? Se a gente lembrar que o coeficiente de reflexão na carga a gente já tinha definido como sendo isso daqui, né, a gente pode agora calcular essa impedância na entrada, ou uma distância L da carga, usando isso, né? Então, onde a gente tinha gama aqui multiplicando E elevado a menos JKL em cima e embaixo, a gente pode substituir por essa expressão, e daí que vem esse termo, né, que é o numerador aqui, ZL menos Z0, e daí se a gente multiplicar toda a expressão por ZL mais Z0, vai cortar, né, do denominador aqui, e vai aparecer multiplicando aqui, tá claro? Aqui e aqui. Então você tem isso daqui, né, só utilizando essa expressão e substituindo, né, na expressão anterior a gente obtém isso. Aí aqui a gente pode manipular um pouco mais, eu só vou indicar aqui, né? Você vai usar a identidade de Euler, pegar ZL, né? ZL está multiplicando o que aqui no numerador? ZL está multiplicando E elevado a JKL, e também aqui está multiplicando E elevado a menos JKL. Então você pode colocar esse ZL em evidência, ZL vezes, né? Abre parênteses, E elevado a JKL mais E elevado a menos JKL. Se a gente dividir isso por 2, isso vai dar o cosseno de KL, né? Faz a mesma coisa para o Z0, só que agora o Z0 vai ser E elevado a JKL menos E elevado a menos JKL. Você vai ver que isso vai dar 2 vezes J vezes seno, tá certo? Então, exatamente isso aqui. Então, daí que aparece o seno, fazendo a mesma coisa para o denominador, a gente tem isso, tá? Então, só foram usadas as identidades de Euler aqui, né? E a gente obtém essa expressão, e aí o passo final, né? Dividir tudo pelo cosseno de KL. Tá? Se a gente dividir, o cosseno de KL vai sumir daqui e daqui, né? Divide o numerador, divide o denominador por cosseno de KL, e isso aqui vai virar tangente, porque seno sobre cosseno é tangente. Então, essa forma aqui é uma forma clássica, né, para impedância na entrada de uma linha de transmissão, ou, né, a uma distância L da carga, de forma mais genérica, né? A impedância na entrada é uma distância L, é Z0 vezes, né, tudo isso aqui, ZL mais JZ0 tangente de KL, sobre Z0 mais JZL
tangente de KL. Né? Note que aqui no numerador e no denominador ZL e Z0 trocam de papel, mas essa é uma expressão importante porque permite te calcular a impedância, a razão entre tensão e corrente, a uma distância L qualquer da carga, na entrada da linha. Né? Então, expressão importante.